Olá, meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental dos sexto aos nonos anos e hoje nós vamos estudar sobre os materiais. Olá, nós estamos começando agora nosso estudo sobre os materiais. E esse assunto nós encontramos na unidade 6 do nosso livro didático, página 130. Aqui na página 130, nós também observamos alguns tipos de materiais. A argila, aqui nós encontramos também o urucum e algumas sementes. Percebemos também algumas conchas, né? E aí aqui a gente vê que são materiais diferentes, né? Encontramos também alguns objetos de artesanato, né? Da arte. E vamos agora nos prender aqui ao primeiro tema, que é o estudo das características gerais dos materiais, aqui na página 132. Mas que características são essas? Características gerais dos materiais? Aqui ao lado já esclarece. Diz o seguinte, que todos os materiais têm o quê? Tem massa e volume. Então, as características gerais dos materiais são o quê? Massa e volume. Então, os materiais têm o quê? Primeiramente, tem massa. Então, vamos esclarecer o que seja a massa desses materiais. Então, de maneira simplificada, massa é a quantidade de determinado material. Para conhecer a massa de material, utilizamos balanças que podem ser de diversos tipos, como as de braços iguais, como nós estamos vendo agora, e também nós encontramos as balanças eletrônicas. Aqui é um tipo, né, de balança eletrônica. Geralmente utilizamos as unidades quilograma ou grama para expressar a massa de um material. Então, 1 quilo, como geralmente nós falamos, ou 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Qual seria a segunda característica? Nós falamos que todos os materiais têm o quê? Tem massa. É a primeira característica. Mas também todos os materiais têm o quê? Tem volume. Então, volume é a medida do espaço ocupado por determinado material, seja sólido, líquido ou gasoso. Geralmente utilizamos as unidades litro ou mililitro para indicar o volume de um material. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Um gás ocupa todo o volume do recipiente no qual está contido. Por isso, o volume de um gás será o volume do recipiente usado para armazená-lo, o que não acontece com um objeto colocado ou material colocado num recipiente que ele seja sólido, colocado um objeto sólido em um recipiente. Ele não vai ocupar necessariamente, quando você fechar ou quando você colocar lá, ele não vai assumir todo o espaço do recipiente. A mesma coisa é a água. A água, ela até assume algum espaço lá, mas depende da quantidade de água que você colocou naquele recipiente. Ela não vai assumir todo o espaço do recipiente. Já o gás, ele ocupa todo o espaço, certo? Usando alguns tipos de recipiente graduado, como uma proveta, podemos determinar o volume de materiais líquidos. Nesse caso, o volume corresponderá ao valor indicado pelo nível da superfície do líquido no recipiente. Então, se utiliza alguns recipientes graduados para a gente ter a certeza da quantidade, a certeza assim, com precisão, a quantidade de líquido que tem em um recipiente. Então, quando nós precisamos fazer isso, nós usamos um recipiente graduado. Um exemplo aqui é a proveta. Então, a gente percebe que a gente percebe primeiro aqui ao lado um tracinho de um lado ao outro, né, aqui da proveta, e o número 5. E a gente percebe que o líquido, ele passou do número 5 e ele chegou até o número 10.
E tem ao lado também o que nome? O nome menisco. Mas o que seria o menisco? Menisco é nada mais, nada menos do que essa bordazinha aqui, essa curvazinha que é feita aqui já no finalzinho da quantidade do líquido, que a gente tem uma impressão que um lado está mais alto do que o outro. Então, o lado que está mais baixo é o ponto padrão que nós iremos medir a quantidade de líquido no recipiente, né, nessa proveta. Então, a gente vai medir pelo lado que está mais baixo. Então, aqui tem o que? 10 mililitros. A gente também pode determinar o volume de um corpo sólido. Como está aqui esse primeiro recipiente, nós percebemos que tem o líquido vai até que número? Até o 400. E a gente observa que existe aqui 400 mililitros, né, do líquido. Já na figura B, já no recipiente B, nós observamos que o líquido, ele está em 600. Mas será que ele subiu para 600 devido a uma quantidade que nós colocamos a mais de líquido ou foi por causa do sólido que entrou? Com certeza foi porque foi colocada essa esferazinha, foi colocada essa bola aí, que é sólida, dentro do recipiente, que fez com que o nível subisse para 600, certo? E aqui ao lado diz assim, que representação esquemática de uma maneira de medir o volume de um sólido. A. Em um recipiente graduado foi colocado 400 mililitros de água. B. Após mergulhar o material sólido no recipiente, o nível da água aumentou para 600. Para determinar o volume desse sólido, quer dizer, o volume do sólido que foi colocado aí no líquido, calcula-se a diferença entre o nível da água depois e antes da sua imersão, certo? Como é que a gente faz? Depois passou a ter quanto? 600 mililitros, mas antes tinha 400. Então, 600 menos os 400 deu quanto agora? 200 mililitros, certo? Então, qual é o volume desse sólido? Qual é o peso dele, né? Qual é o volume, a quantidade de volume desse sólido? É 200 mililitros. Então, essa forma de medir o volume é possível porque dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se um material é colocado no mesmo local onde existia um outro material, um deles vai ter que sair, certo? Na forma comum de falar, a gente diz que o que for mais pesado, né, na realidade, o que for mais denso, ele vai descer. Aquele que é menos denso, ele tende a subir. Então, no caso aí, a água é menos densa do que a bola. Por isso que a água subiu e a bolinha, a esfera, ela desceu. No comércio, os produtos podem ser vendidos em quantidades de massa ou de volume. Em geral, os produtos sólidos são comercializados pela quantidade de massa e os líquidos pelo volume. Então, nós terminamos o nosso estudo sobre as características gerais dos materiais, né? E no próximo estudo nós vamos estudar os estados físicos dos materiais, na página 135. Então, até a nossa próxima aula.